Saudações, é um privilégio enorme estar com vocês. Este é mais um vídeo, mais uma atualização profética no nosso canal. E aqui nós temos acompanhado os eventos atuais. Convido os irmãos a compartilharem esta apresentação para que todos nós entendamos e saibamos aonde estamos na história profética. E desta vez eu quero apresentar para os irmãos algo que aconteceu neste final de semana. Realmente o final de semana foi tenso nos Estados Unidos da América. Mas eu vou vos dizer que as coisas que estamos vendo agora não são normais. Não. E querem me fazer acreditar que tudo isto não passa de obra do acaso, que tudo isto não passa de mera força da natureza. Mas de acordo com a palavra de Deus, enquanto estas coisas forem se tornando mais e mais frequentes, nós precisamos prestar atenção e tomarmos uma posição firme ao lado de Cristo. Ora, vejam, no livro Conselhos sobre Saúde é dito: nos acidentes e calamidades no mar e em terra, nos grandes incêndios, nos violentos furacões, terríveis saraivadas, nas tempestades, inundações, ciclones, ressacas e terremotos, em toda parte, sob milhares de formas, Satanás está exercendo seu poder. E ela diz que estas visitações, ou seja, estes incidentes, pragas sobre o mundo, incêndios, furacões, terremotos, estão se tornando cada vez mais frequentes. Não, ela não diz estão. Na versão diz devem tornar-se mais e mais frequentes e desastrosas. E a destruição será tanto sobre o homem como sobre os animais. E para aqueles que estudam bem o espírito de profecia, sabem que os argumentos que serão levados para o último ato do drama vai partir disto. À medida que estas coisas de fato se tornarem mais e mais frequentes, como estamos vendo agora, um clamor soará por parte do povo. Um clamor soará por parte de líderes religiosos, entidades religiosas. Um clamor soará. Precisamos fazer alguma coisa para que estas coisas acabem, ou pelo menos diminuam. Irmãos, vejam aqui. Chuvas torrenciais e inundações repentinas seguem tornados o quê? Enquanto tempestades assolam o centro dos Estados Unidos da América. E vários estados foram afetados. Irmãos, não foi na semana passada que eu vim aqui e falei sobre algo estranho que aconteceu na Ásia? Não foi na semana antepassada que eu vim aqui e falei, compartilhei com vocês uma coisa estranha que aconteceu na América? 2 semanas depois, é dito agora, de acordo com as informações oficiais, jornalistas, pessoas que sabem o que estão a dizer, que estes são eventos históricos, meus irmãos. Vamos escutar. Voltamos agora para o implacável e mortal surto de mau tempo que gerou tornados maciços e transformou estradas em rios em partes do sul. Morgan Newhart, da ABC, junta-se a nós agora, do Arkansas. Morgan, bom dia. Alguns lugares simplesmente não conseguem fazer uma pausa. Sim, bom dia para você. E Little Rock é um desses lugares. Você pode ver e ouvir aquela chuva forte descendo logo atrás de mim. Essas fortes tempestades ainda persistem sobre a cidade nesta manhã. Estamos falando de pelo menos 14 tornados relatados no Texas, Arkansas, Missouri. Mas a grande preocupação para o 4º dia desta tempestade única em uma geração é a perigosa e agora mortal inundação repentina. Durante a noite, aquela poderosa tempestade de primavera única em uma geração se tornou mortal ao desencadear mais uma rodada de tornados, inundações repentinas perigosas e ventos fortes. Esta nuvem de funil foi avistada no nordeste do Texas. Os moradores alertaram para procurar abrigo imediatamente. Lençóis de chuva caindo no condado de Wood, a tempestade severa desencadeando tornados e alertas de inundações repentinas. Um possível tornado quebrando essas árvores fortes ao meio. No Kentucky, um menino de 9 anos foi arrastado pelas águas da enchente enquanto caminhava até seu ponto de ônibus na manhã de sexta-feira. Seu corpo foi encontrado poucas horas depois. O que eles disseram? Que esta tempestade foi única em uma geração.
foi única em uma geração. Meus irmãos, será que estamos diante de fatos normais? Vamos continuar. Obrigado por se juntar a nós neste domingo. Foi um fim de semana de clima violento em vários estados do país. A chuva tem sido implacável, como se vê lá há dias. A subida dos rios ameaça comunidades já encharcadas. As tempestades também provocaram tornados destrutivos e mortais. Pelo menos 18 pessoas morreram, incluindo 10 no Tennessee. Dave Malfoy, da CBS, está no Arkansas e nos leva esta noite. Dave, boa noite. Oi, Jerica. Passamos os últimos dias conversando com proprietários de casas com o coração partido e pessoas presas às margens de estradas inundadas. Isto não é um lago, isto é uma fazenda. E a água está subindo aqui no Arkansas e além. Meus sentimentos às famílias enlutadas, meus sentimentos para todos aqueles que neste momento estão sofrendo por causa disto. 14 tornados em vários estados americanos. Falaram aqui de Texas, Arkansas. Irmãos, a América está vivendo um momento dramático. E ainda, fatos estranhos terão lugar. Nós estaríamos perante este desenvolvimento de eventos que culminarão com o grande argumento de que estas calamidades constituem um resultado da transgressão dos mandamentos de Deus. Nós estamos perante uma cadeia de eventos que nos levará a este ponto? Eu acredito que sim. Vamos ver um breve comentário do nosso irmão a respeito deste e de vários incidentes pelo mundo agora. Então, eu quero ir em frente e ler Mateus capítulo 24, 32 e 33. Para fazer este ponto, e lembre-se que eu disse a você para manter esse termo, todas essas coisas em mente. Diz, aprendi agora uma parábola da figueira. Quando o seu ramo ainda estiver tenro e puser folhas, sabeis que o verão está próximo. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está perto, mesmo às portas. Agora, quero que você perceba o que Cristo disse lá. Ele diz, quando você vê todas estas coisas, veja, muitas vezes, quando algo acontece, as pessoas dizem, oh, sempre houve terremotos, sempre houve guerras e rumores de guerras, sempre houve desastres naturais, sempre houve conflitos econômicos. Mas o que Cristo faz é expor essas coisas. E então, como ele está resumindo, ele diz, quando você vir todas estas coisas, em outras palavras, quando você vê essas coisas acontecendo de um lado para o outro e com mais frequência, podemos saber que está perto, mesmo às portas. Agora, quero ler algumas coisas que realmente destacam o que é o olho profético e sobre o que Cristo estava falando quando disse todas essas coisas. Ele diz guerras, rumores de guerras, fomes, pestes ou pandemias, terremotos, falsos profetas, sinais no sol, na lua e nas estrelas, angústia das nações com perplexidade, o mar e as ondas rugindo, o coração dos homens falhando por medo. Então, o que temos visto, você sabe, apenas esta semana, este um artigo aqui é algo que eu nunca tinha ouvido falar antes. Diz, o que são rios atmosféricos? O que são rios atmosféricos? Diz que são vapores no céu que podem causar as piores inundações em 1000 anos nos Estados Unidos da América. E as pessoas estão falando sobre isso, dizendo, eu nunca ouvi falar de rios atmosféricos antes. Mas tem havido um clima bastante drástico acontecendo. Eles estavam apenas dizendo que nunca tinham visto tempestades como essas antes. Eles nunca viram tornados como estes. Tornados se movendo para outro lado e de repente indo para outro. Estão dizendo que é quase antinatural. E eu acredito que não é natural. Acredito que no espírito de profecia ela fala sobre esses tipos de coisas e porque elas não são naturais. E vamos ver isso aqui em apenas um momento. Mas antes de lhe mostrar o porquê,
Quero que você dê uma olhada neste outro artigo também. Diz, isto está falando de uma ilha grega chamada Santorini, e diz, Santorini é segura para viajar depois de experimentar. Isso não é um erro de impressão, amigo. Quero ser muito claro. 20 mil terremotos. 20 mil terremotos. Ficou tão ruim esses terremotos, que as pessoas ficaram aterrorizadas e foi basicamente como um êxodo em massa da ilha. Eu quero que você dê uma olhada por si mesmo. Santorini, uma das ilhas mais bonitas da Grécia, costuma encher-se de turistas. Agora uma cidade fantasma virtual. Após vários dias de terremotos quase constantes que atingiram a ilha. Empoleiradas na borda de um antigo vulcão, os moradores estão fugindo em massa. Desde sábado, centenas de pequenos e médios tremores têm sacudido a ilha e abalando a determinação da população. Nosso Santorini está tremendo a cada 10 minutos, em média. Muitos terremotos. Há preocupação. Nos últimos 2 dias, pelo menos 10 terremotos acima de magnitude 4.5 atingiram a costa de Santorini, conhecida por seus impressionantes edifícios brancos e azuis. Houve terremotos o tempo todo, a cada 5 minutos. É contínuo. Eles não param de todo. Toda a ilha está traumatizada. Os tremores até agora só foram fortes o suficiente para abalar casas, causando pequenos danos e alguns deslizamentos de terra. Mas a maior preocupação, a preocupação de que os terremotos possam desencadear uma erupção do vulcão no centro da ilha. Os cientistas dizem que isso é improvável, mas alertam que um terremoto grande o suficiente pode desencadear um tsunami destrutivo. Agora lembrem-se, um dos sinais de que Cristo falou foram os terremotos em diversos lugares. E a intensidade e a frequência, devo dizer, mais importante, a frequência desses terremotos. Algo está acontecendo sob a crosta terrestre, amigos. Eu não tenho ideia do que é, mas quando você tem uma ilha que está tendo centenas de terremotos por dia, e as pessoas estão tão aterrorizadas que deixam a ilha, algo está mexendo. Algo está se movendo. E vimos outro terremoto recentemente que matou mais de 1000 pessoas na Ásia. E assim, todas essas coisas são o que Jesus estava se referindo. E o inimigo está em ação. Satanás está agindo em tudo isto. E as pessoas estão dizendo que essas coisas não são naturais. Eu quero que você vá em frente e leia o Grande Conflito, página 589 diz: ainda agora ele está trabalhando em acidentes e calamidades por mar e por terra, em grandes conflagrações, em tornados ferozes e tempestades de granizo terríveis, em tempestades, inundações, ciclones, maremotos e terremotos, em todos os lugares e em 1000 formas, Satanás está exercendo o seu poder. Veja isso na história de Jó. E assim, como todas essas coisas estão acontecendo, a maioria das pessoas vai ficar com cada vez mais medo. E é aqui que as palavras de Cristo para seus discípulos realmente ressoam através do tempo para nós. Porque Ele está nos dizendo, no meio de tudo isso, onde a tendência pode ser para ficar com medo e coisas dessa natureza, não é para nós termos medo, mas sim para nós olharmos para cima. Por quê? Porque a Bíblia diz, nossa redenção está próxima. Mas só teremos paz e falta de medo se a nossa prioridade não estiver nesta terra. Só conseguiremos ter paz no meio de uma tempestade se a nossa prioridade estiver no céu. Então, Lucas, pegando neste relato do que Cristo disse aos seus discípulos naquele dia, diz:
Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. E então continua e diz: e quando estas coisas começarem a acontecer, olhe para cima e levante a cabeça, pois a sua redenção está próxima. Está a ver isso aí? Então, quando ele está falando sobre essa lista de coisas que vão acontecer juntas, de um lado para o outro, que nós deveríamos estar de olho para que quando virmos tarifas, quando virmos ministros ortodoxos falando, como vimos há um tempo, quando virmos os desastres naturais, sabemos exatamente onde conectá-lo ao quebra-cabeça e podemos saber que o que precisamos fazer é olhar para cima. O nosso foco não pode estar aqui embaixo. Queridos, todos os textos que eu poderia citar agora, ele já citou. Os comentários da irmã White que eu poderia citar agora, ele já citou. O que mais eu posso dizer? Estejamos preparados para os momentos finais. Precisamos estar preparados para estes dias finais. E o povo de Deus não pode acompanhar estas coisas com medo. Não. Temos que olhar para cima, porque só olhando para cima poderemos transmitir uma mensagem de esperança e confiança ao mundo. Irmãos, Jesus está voltando. Eu não duvido disto, eu tenho certeza disto. Se já houve um momento que nós precisássemos acreditar nisto, este momento é agora. Mas se você não quiser acreditar, isto não é obrigatório. Você acredita se quiser. Mas acreditando ou não, assistindo ou não, compartilhando ou não, nós não vamos mudar o rumo dos acontecimentos. Nós não vamos mudar o rumo das coisas. É para lá que nós vamos. O convite é: fiquem preparados. Fique preparado, ó povo do Senhor. Nós não iremos demorar. Vamos terminar esta apresentação. Amanhã, pela graça do Senhor, nós voltaremos para dar continuidade apresentando os eventos da atualidade. E teremos também o nosso estudo sobre os selos do livro de Apocalipse. Até breve, nós vamos terminar com uma oração. Senhor, queremos orar neste momento por todas as famílias que estão sofrendo pelos desastres mundo afora. Aqueles que nunca ouviram falar de Cristo e não conseguem compreender e entender o que está acontecendo. Aqueles que perderam tudo na vida, mas que ainda têm a vida, graças a Deus. Permita, Pai, com que a mensagem do Evangelho chegue a esses corações. Pai, nós sabemos que enquanto estivermos neste mundo, estas coisas vão acontecer, e mais. Nós sabemos disto. Mas enquanto estas coisas estiverem acontecendo, uma coisa nós queremos ter a certeza: o Senhor nunca nos deixará sozinhos. Estará sempre ao nosso lado para nos confortar. E enquanto olharmos para cima, enquanto retivermos nosso semblante, nossos olhos em Jesus lá no céu, contemplando pela fé as maravilhas que Ele nos prepara, toda a dor deste mundo, Pai, será amenizada. Sentiremos um gozo e satisfação. Na verdade, foi o que Jesus prometeu. No mundo tereis aflições, mas tende ânimo. Eu venci o mundo. E porque Jesus venceu o mundo, nós venceremos também.